Olá, aqui é a Raquel Kibriti e hoje eu queria explicar para vocês um pouquinho do que significa fazer parte da União Europeia e como isso pode afetar o seu negócio em fase de internacionalização. Então, a União Europeia começou como mercado comum europeu logo depois da Segunda Guerra Mundial como uma iniciativa dos países de promover comércio entre os países membros. E foi assim que começou, criando zonas de importação e exportação com tarifas comuns, as chamadas TECs. Então, o que acontece? Naquele momento, os países, os primeiros países fundadores fizeram esse acordo para que eles pudessem comercializar livremente produtos e depois serviços dentro de uma zona econômica comum, a zona europeia, o mercado comum europeu, como era chamado. E daí o mercado comum europeu começou a evoluir para uma série de legislações transnacionais. O que significa isso? Significa que vários países puderam aderir a outras formas de integração regional conforme o bloco europeu foi evoluindo. Então a gente tem, por exemplo, a zona de Schengen, que são os países que estão aderentes à livre imigração, entre os seus cidadãos, ou seja, o cidadão europeu pode morar em qualquer país que é membro da União Europeia. Depois a gente tem a zona do euro, onde a gente tem países que fazem parte da zona do euro e outros que não fazem parte da zona do euro. A gente tem outros países que adotaram também a legislação de propriedade intelectual. E também a gente tem uma série de padronizações da União Europeia, as certificações europeias, conhecidas como CS. Então, na verdade, num processo de internacionalização para a Europa, a sua empresa, ao escolher um país, precisa sim perguntar quais são as legislações da qual o país que você escolheu faz parte, ou aderiu a essa legislação. E aí você vai saber exatamente se o país que você escolheu realmente tem as condições que você precisa para viabilizar a sua estratégia de entrada aqui na Europa. Então, esse é um pouquinho do resumo. Acho que o que vale a pena também falar aqui com relação à tributação, alguns países ainda têm uma certa autonomia, por exemplo, o VAT pode variar de país para país, isso é bem importante, a Corporate Tax também. Então, fica aqui algumas dicas para vocês, espero que vocês possam decidir em qual país internacionalizar. Te vejo no mundo.